Bem, nós estamos hoje no dia 27 de novembro de 2024, na 11ª live do livro O Homem de Onde Veio, para Onde Vai, a que chamamos um seminário. Nós vamos concluí-lo na próxima semana, com certeza com a presença de todos, fechando esse estudo desse primeiro ciclo com chave de ouro. Então, eu agradeço a presença e a participação de cada um de vocês e passo a palavra agora para o nosso irmão Ricardo fazer a abertura oficial com uma prece e depois eu te peço a devolução da palavra, em seguida, a prece. Preciso dar uma palavrinha. Por favor, vamos sentar dentro do possível, uma posição confortável, estável, com a coluna ereta, para deixar a respiração mais livre, suave e profunda. A conexão do espírito com o corpo se dá pela respiração. Então, os pés, as mãos e a língua devem estar relaxados e a respiração, dessa forma suave e profunda, nos sintoniza com Sattva. Ó poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para servir. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar sofrimento. Que eles possam alegremente descobrir seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimento. Que eles possam ser movidos a retornar para vós e servir. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções. Paz a todos os seres. Gratidão, Ricardo. Eu gostaria de participar, todos vocês que estão aqui conosco presentes, que a Loja Estrela d'Alva tem a alegria de comunicar que hoje ela está completando o seu 30º membro com o pedido de adicionamento do Sidney Mendes, do Rio de Janeiro, que está nos oferecendo a possibilidade de estar compartilhando com ele essa alegria. Ele está pedindo filiação à Loja Estrela d'Alva, já foi concretizada, ele está presente aí conosco, bem como a Margarete, que é uma irmã querida do estado do Espírito Santo, lá de Vitória. Então, hoje nós estamos completando nosso 30º membro, com essa adição aí do Sidney. Nós estamos hoje com praticamente o Brasil inteiro aqui dentro da Loja Estrela d'Alva. E, Ricardo, nós que começamos com essa ideia em 1996, eu e você, com o Vadir Miguel, não imaginávamos que a Estrela d'Alva fosse brilhar nessa dimensão, não é? Bom, Então, eu estou deixa aqui. eu agradecer aí ao irmão Sidney, à irmã Margarete mais uma vez. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado. E também a TT por estar exuberante aí com mais um membro, tá certo? Sim, e o Vadir Miguel deve estar muito feliz, né? Isso Certamente. com certeza, Pois isso é, com Sidney. certeza. Bem-vindo, nós estamos à disposição, viu, Sidney? Se você Obrigado. precisar de nós em algum momento, mande lá uma mensagem, a gente pode estar te auxiliando na medida do possível, ok? Obrigado. Então, vejam bem, eu suponho que todos saibam, mas sempre é bom lembrar que estamos estudando o homem de onde, como veio, para onde vai. Mas vocês vão ver que o autor se serve de uma grade. Isso, com certeza, o Coronel Luiz já sabe.
Não sei se ele tem as vidas de Alcione, mas tem uma tradução em português pela Conhecimento. Eu ainda não tenho isso aí. Mas já está na relação. Não, traz não é brincadeira, não. Aqui eles publicaram o original, eu não consegui mais, senão na forma de uma espécie de xerox, como vocês podem ver. São as últimas 30 vidas do Krishnamurti. Elas também aparecem nesse outro livro do senhor Jinajadasa, na tabela, não é, da página 76, Fundamentos de Teosofia, para vocês verem como os assuntos estão todos muito interligados. Então, aqui tem as últimas 30 vidas na página 76. E eu achei que seria uma maneira de também ilustrar um pouco mais. Da última vez, nós vimos como o imperador das forças do mal, lá, o Odoarpa, invadiu a cidade das Portas de Ouro na Atlântida, e como a consequência foi o seu afundamento, a, a ilha de Poseidones inteira, na verdade, em 9.564 a.C., tá certo? Então, nesse contexto, se nós dermos continuidade a esse estudo, nós vamos verificar que eu tentei aqui projetar, não sei se é a melhor forma, vamos ver se eu consigo chamar aqui pelo Zoom, compartilhar com você. Aí está melhor mesmo. Então, vocês podem ver que nessa vigésima nona vida anterior, eu suponho, na Índia, na quarta raça e segunda subraça, Krishnamurti ou Alcione tinha um corpo feminino. E eu não sei se vocês notam que ela falece aos 17 anos de idade. Por isso, tem um tempo de vida entre uma encarnação e outra, relativamente pequeno, 275 anos. Então, observe que a única vez que há algo parecido é quando ela morre com 17 anos também aqui na Índia, e só tem um intervalo de 312 anos. Nos outros casos, olha só, viveu 109 anos e então veio a ter um intervalo de 911. Tá? De um modo geral, maior só mesmo esse depois do ano 630 a.C., que adivinhe, ele foi aqui discípulo do próprio Buda e assumiu o manto amarelo com o nome de Maitri Baladasa. Mas eu queria voltar a por que ela falece com 17 anos. Aí, pelo ano, então, se era 2759 a.C., tem que abater, não é? Ficaria com a 39 mais 3, me parece que 36. 2036 deve ser o caso aqui, 24.736 a.C. deve ter sido falecimento, porque
segundo a investigação clarividente, ela dá a vida para salvar uma criança que era a sua filha e que num incêndio a casa tinha 2 andares, pegou fogo e ela, muito jovem, como mãe, foi lá buscar a criança sem se preocupar com o que aconteceria com ela, donde resultou que ela ficou muito queimada, conseguiu salvar a criança, mas veio a falecer das consequências das queimaduras. Ou colocando em outras palavras, trocou a vida ou deu a vida pela criança, certo? Até aí, talvez não tivesse maiores consequências a não ser um grande ato de heroísmo. Mas conta o senhor Libiter que essa criança era Súria, o que na tabela significa o Senhor Cristo, o Senhor Maitreya. E que ela então teria criado um vínculo de sacrifício, um vínculo kármico com esse grande ser a partir dessa vida e produziu efeitos esotéricos muito extraordinários no seu desenvolvimento espiritual. E por isso dizem que ele tinha uma conexão muito forte e recebia uma inspiração direta do instrutor do mundo. Eu não vou entrar em maiores detalhes, senão que logo depois, como eu dizia, ele teria conhecido pessoalmente o Buda já encarnado num corpo indiano, ó, a quinta raça, a primeira subraça. Quando se tornou monge, viveu 71 anos, tá certo? E, portanto, veio a falecer ah, uma idade mediana, mas o período entre vidas aumentou para 1.183 anos. Aqui, com certeza, há um erro na tabela. Esse 1.201 tinha que estar nessa linha de cima, ok? Então, na segunda encarnação decorrente ou subsequente, vamos ver se eu tenho aqui as gravuras de todas essas vidas. De algumas eu tenho gravuras do livro. Aqui me parece. Vamos ver se eu tenho a gravura de Maitri Baladasa. Mas eu encontrei a subsequente, que é a de Dhamalankara. E aí se puseram a desenhar a gravura dele. E ele teria sido, então, um monge budista no Tibete. E foi como Dhamalankara que ele teria sido bibliotecário do mosteiro. Alcione's name is in this life was Upasena, though he was for better known
by that of Dhamalankara, ou seja, ele troca de nome porque ele se torna monge ao tomar o yellow robe, o manto amarelo, e vem a se tornar o bibliotecário, dedicou sua vida ao budismo e aos livros no monastério que havia ali, comandado por Aldebaran. Seria talvez interessante depois a gente tentar desenvolver um pouco mais essa vida. Mas, enfim, o ponto que eu gostaria de salientar é que ele encontra dois dos grandes instrutores ao longo das últimas vidas em pontos estratégicos. Um deles foi quando deu a vida pelo Bodhisattva e outro quando se tornou discípulo do Buda. E se tornou monge. Então, duas vidas como monge levaram ele a se tornar um grande esoterista que alcançou várias iniciações. Perdão, várias iniciações em uma única vida, que foi a última, né? Como o Jiddu Krishnamurti, sendo que da preparação para a primeira nos restou esse livreto aos pés do mestre. É claro que eu não tenho como comprovar nada disso, a não ser pelas descrições que aparecem nesses livros. Mas isso tacitamente implica que foi revisado pela clarividência de Lipitera, Anibesa e Ginarajadasa. Por outro lado, o senhor Krishnamurti, numa certa idade, resolve dissolver a Ordem da Estrela do Oriente, e o resultado desse processo é que ele evita se referir aos mestres e não dá mais estímulo ou autorização para que esse livro seja republicado. Por isso que é difícil consegui-lo dentro da editora teosófica. Vocês me compreendem? Mas como o livro já tinha sido publicado, todo bom rato de biblioteca, como é o meu caso, acaba conseguindo uma cópia. Tá? Não vai ser tão fácil assim me driblar. Então, o resultado que eu gostaria de compartilhar com vocês é que Krishnamurti tem um ensinamento que parece refletir isso. Claro que não há como eu dizia, atestar, comprovar, corroborar de maneira definitiva, mas isto sim, e é o que estamos tentando demonstrar, que é possível apresentar esses grandes ensinamentos com base nessa literatura de apoio que eu estava querendo mostrar para vocês. Será que o Luiz tem o preparação para o yoga do Dr. Time? Tem alguns aqui, vou dar uma pesquisada, já te informo daqui a pouquinho. Preparação para yoga. Eu É acho um que capinha não, azul. anotei. Já, mas não tem. Eu tenho a impressão que o livro aqui desapareceu, mas vocês sabem que nesse período de Mercúrio retrógrado, todos os elementais estão soltos, não se acha coisa nenhuma, faz parte do mecanismo.
Então, o ponto essencial é notar que nessa última encarnação, e principalmente no período da sua maturidade, Krishnamurti evita as citações, o aspecto livresco, a erudição, porque eu entendo que ele já tinha, vamos chamar assim, esgotado o que poderia aprender nas vidas anteriores nessa linha, certo? Depois de ser bibliotecário mor do mosteiro e sucessor de Aryasanga, ele não achou. Então, esse aí também tem que ir para a lista. Eu poderei ficar devendo e apresentar para vocês isso, talvez, noutra data, mas confesso que hoje a coisa aqui está mais confusa que o usual, até porque a faxineira também não veio. Hoje é o contrário, a gente preparou o cenário para ela aparecer, e aí ela disse que tinha uma consulta que foi antecipada e desapareceu. Então, quando não é por um motivo, é pelo outro. As coisas são difíceis de serem encontradas. Vamos ver se está aqui. É. Vou tentar resumir, então, para vocês essa grande conexão, porque a função do intelecto, a função do pensamento, é organizar a mente de modo a dar controle sobre as emoções por orientação do ideal do pensamento. Mas isto ainda tem certas limitações, porque a mente funciona de maneira linear. E quando nós vamos comparar com o funcionamento de Budi, ou da intuição espiritual, que é de múltipla irradiação, como se fosse, talvez, a luz de uma estrela em várias direções, então nós vamos ver que a intuição não precisa seguir uma linha direta de raciocínio, porque ela capta por vários caminhos ao mesmo tempo. A questão é que, se a mente não foi educada primeiro, pode ser difícil organizar as intuições. E o caminho tradicional é, primeiro, seguir o caminho do conhecimento e da concentração, e depois apelar para a luz de Budi ou a intuição. Isso está muito bem desenvolvido pelo Dr. Taimini no capítulo, se não me engano, 14, intitulado Intelecto e Intuição, da sua magnífica obra Autocultura à Luz do Ocultismo, que eu considero uma obra imprescindível para quem quiser realmente levar a sério o estudo dos 7 veículos da consciência. Eu diria que tem 4 obras em sequência. Aos Pés do Mestre, que é o Mingauzinho, tá certo? Depois eu fiz o resumão com o Pedro, aqui a Tradição Sabedoria, cita mais ou menos umas 40 obras. Depois vai para o Autocultura, a Luz do Ocultismo, e culmina na Ciência do Yoga do Dr. Time. Nesse trajeto, rapidamente, em 4 livros, vocês têm a essência da prática teosófica, sem maiores delongas teóricas, certo? Então, é o meu receituário de 4 livros, e o resto é várias encarnações de prática. Mas essa obra do Dr. Time que eu estava aludindo
intitulada Preparação para o Yoga. Tem um capítulo sobre alguns equívocos sobre o yoga que eu acho único e extraordinário na nossa literatura, onde ele tenta aprofundar a questão de que não é possível propriamente saltar etapas. E o ensinamento de Krishnamurti ele faz, no final, a cereja em cima do chantilly, mas, como dizia um dos seus discípulos, se eu posso assim chamar, o Dr. Ravi Ravindra, foi por ele convidado para se tornar reitor da escola de Rajgat, fundada, é claro, por Krishnamurti, próximo a Benares. É muito interessante que o senhor Krishnamurti, caminhando lá no terreno da escola de Rajgat, localizou clarividentemente, ou reconheceu o lugar onde o Buda passou para dar o primeiro sermão da Jamachaka Pavatana Sutta, que é geralmente traduzido como o que pôs em movimento as régias rodas da carruagem da lei, que é aquele discurso sobre as quatro nobres verdades do sofrimento, da causa do sofrimento, que é o desejo, da superação do desejo, que é o nirvana, e do caminho que leva para o nirvana. Vocês lembram esses quatro pontos, porque são essenciais no budismo. E foi isso que, é claro, marcou Krishnamurti nessa encarnação como Maitri Baladasa. Mas, se não conhecem, eu vou recomendar, então, o Catecismo Budista do Om, que ali é para criancinha, é passo a passo, pergunta e resposta. Estou supondo que todos aqui leram o Catecismo Budista do Om. É um livro de bolso, vou fazer para vocês a demonstração. Esses livros de bolso, eles são básicos, eles não estão nesse formato por acaso. Não é para começar pela doutrina secreta, é para começar pelos livros de bolso. Certo? Para bom entendedor, meia palavra basta. Aí depois querem ler os Dhyani Budas e não sei quem, não sabe nem o que é um Buda, nem o que é Nirvana, nem as quatro nobres verdades, e fica difícil. Já na primeira e segunda proposição ficam boiando, quando chega na terceira naufragam, que nem o Titanic. Aí como é que vão entender a doutrina secreta? Então, alguns livrinhos têm que vir antes. A doutrina secreta e as cartas dos mestres, eu suponho que vocês compreendam, são a cereja do bolo. E o pessoal quer, que nem criança, começar a comer o bolo antes do aniversário. Depois dizem que não entenderam. Tá certo? Conclusão. Este livro do Dr. Taimni, Preparação para o Yoga, vai dizer que aquilo que o Dr. Ravindra já dizia, que Krishnamurti subiu no telhado e, por uma escada, se encantou com o que viu lá em cima, descreve esse mundo transcendente que ele assim viu, mas esquece da escada. Então, para começar a escada, vamos pegar o livro que treinou ele na infância, ou se quiserem, na adolescência, que ele depois não fala mais nessas coisas, ele dá por matéria dada, página virada, e ele não explica como é que ele chegou no telhado. Tá? Da mesma forma, eu acho que, como o Dharma Alankara, ele se cansou de tanto livro, deve ser o meu problema hoje, quem sabe na próxima. Eu tenho ojeriza livro. É uma questão de sucessão de encarnações. Por favor, Tetê. Nosso irmão Vadir Miguel me presenteou com
obras do Krishnamurti, tão logo eu me encontrei com a Sociedade Teosófica, mas ele deixou um adendo. Ele dizia: cuidado, essas obras do Krishnamurti trabalham com a intuição, predispõe-se que você já tem um conhecimento muito avançado para compreendê-la, porque ele, na verdade, ele abomina as instituições, chuta o pau com a barraca e diz que não interessa as instituições, somente o autoconhecimento. E fica só na questão do autoconhecimento, quando, na verdade, existem pré-requisitos que ele salta. Daí, ele me preveniu bastante, embora contraditoriamente, as obras que eu conheci de Krishnamurti foram pelas mãos dele, de Vadir Miguel, com essa ressalva. Você leia com cuidado. Eu gostaria que você comentasse, Não, eu Ricardo. não vejo nisso uma contradição. Cada autor ele vai ter a sua tônica e o seu ensinamento. Uns são mais didáticos, pedagógicos, outros, como o Krishnamurti, eles já vão direto para o telhado. Tá? Eu não vejo nisso um erro. Erro é achar que dá para começar a casa pelo telhado. A gente tem que seguir o caminho que ele subiu. É isso que eu estou tentando explicar. As 30 vidas que ele veio se preparando, dentre as quais as duas últimas como monge budista, e como nesse interregno ele encontra o Cristo e o Buda. E ele, na terceira iniciação, pelo menos não sei se vocês leram Os Anos do Despertar, que é um livro biográfico do Krishnamurti, que eu posso também recomendar, da Mary Lutyens. Ele atinge a visão do Buda e do Cristo lá na Pepper Tree, que é uma aroeira, né? Que eu tive o prazer de ver quando eu tinha lá uns 30 anos, talvez, e fui pela primeira vez conhecer Crotona e essas regiões ali onde o Krishnamurti criou a Oak Grove School, em Ojai Valley, perto de Ventura. Eu já conversei com você sobre isso. É um lugar que é descrito como a raiz, a origem da sexta raça raiz. No século 27, já a Sociedade Teosófica já comprou essa região em Ojai Valley. Lembrei a vocês que Ojai quer dizer ninho na linguagem indígena local. E, de fato, é um monte que está encravado nas rochosas, mas do lado de cada falha de San André. Acho que eu até contei para vocês do terremoto que eu senti lá como repercussão, porque o verdadeiro terremoto foi em San Diego. Eu estava meditando com o espaldar, quer dizer, usando a, a parede que tocava a cama como espaldar para me encostar na meditação. O pessoal me gozou que eu devia estar despertando a Kundalini, quando, na verdade, eu tinha sentido a repercussão do terremoto. Aí, quando fomos tomar café e saiu na TV, aí acreditaram. Por enquanto, estavam dizendo que eu estava me iluminando. Mas eu gostaria de enfatizar para vocês que ele escolheu morrer ali. Quando uma pessoa da estatura espiritual de Krishnamurti escolhe ter o seu Mahasamadhi num lugar, é claro que isso abençoa o lugar. Mahasamadhi quer dizer grande samadhi. Né? Vocês sabem que a lâmpada, antes de queimá-la, dá seu maior brilho. Daí vem a expressão oriental Mahasamadhi para simbolizar o falecimento.
No caso de um ser dessa estatura, isso abençoa o lugar. Ele evitou falecer na Índia também porque ele não queria culto pessoal e tinha medo que fossem criar um templo no lugar onde ele morresse. Então, quando ele descobriu que estava com câncer de pâncreas, ele foi imediatamente para os Estados Unidos falecer lá no anonimato. Mas eu visitei a Pepper Tree, na verdade não estava aberto a visitação, mas naquela idade era difícil me segurar. Eu andei pulando uns muros, eu não sabia se ia ser atacado por cachorros ou não sei o quê. Me meti dentro dos laranjais da propriedade, que era da ICK, até que eu achei a Pepper Tree. Aí eu comecei a ficar mais tranquilo. E claro que a gente abraçou a árvore, tirou umas fotos lá, etc. Foi debaixo dessa árvore que ele teve a terceira iniciação e essas visões do Cristo e do Buda, conforme está descrito, para quem gosta de ler, nos anos do despertar da Mary Lutyens. Pois não, Marcos? Boa noite, Ricardo. Boa noite. Com relação às encarnações de Krishnamurti, de Alcione, desculpe, você já citou numa outra live anterior as Uhum. encarnações dele e eu não acompanhei adequadamente. E a minha pergunta é o seguinte: como se deu esse processo de conhecimento das encarnações dele? Foi por ele ou por terceiros, como Anne Não, Besant? foi o Leadbeater. Esse livro é de Leadbeater e Annie Besant. A Annie Besant viajava muito na época. Ela deve ter dado umas olhadas em algumas vidas. Mas quem sentava lá e psicometrizava ele e entrava em sintonia com o átomo permanente para descrever as vidas, isso é obra do Leadbeater. O Leadbeater deixa claro que esse tipo de trabalho não pode ser feito com interrupções. Então ele pegava assim, não sei se uma semana, e entrava em imersão lá e ficava horas e horas. E aí tinha geralmente quem auxiliava ele era o professor Dr. Ernest Wood, que era seu secretário particular, e ele tinha alguma capacidade de estenografia. Vejo que na época não tinha gravação, não tinha nada, não. Celular e internet nem pensar. Então era tudo estenografado. Depois o Liebiter fazia uma revisão. Isso está escrito num outro livro do Gina Rajadasa, ainda não traduzido em português, cujo nome é qualquer coisa como Investigações de Liebiter e tal. Não estou conseguindo lembrar o nome agora, mas deve ser a idade. E aí ele descreve o processo pelo qual o senhor Liebiter fazia essas investigações, e aí responderia melhor a tua pergunta. Mas vejam bem, existe um único ato no nosso corpo físico ligado pelo sutratma ao átomo correspondente astral e mental no corpo causal. Esse sutratma, literalmente chamado de fio espírito, atma é espírito, sutra é fio, então não tem muito o que inventar. Mas o trecho do duplo etérico para o corpo astral é geralmente conhecido na Bíblia como cordão de prata. Vocês encontram em Eclesiastes 12:6. Quando se rebenta o cordão de prata e a ânfora de barro e a cisterna vai ao fundo do poço, não volta mais, aquela coisa toda, é geralmente recitado em todos os encaminhamentos de corpo. Eclesiastes 12:6, Eclesiastes 12:7 ainda a complementa, não é? E,
e que por meio dessa forma o espírito volta a Deus que o deu e o corpo volta à terra como era, né? Em outras palavras, ainda geralmente oferecem uma, uma pequena colher de pedreiro lá, e aí se joga, nesse momento, a terra, diz as cinzas, cinzas do pó ao pó. A última vez que eu fui fazer isso, pelo visto, os rituais não são mais conhecidos, e aí o próprio governo não sabia o que eu queria com a pá. Disse, mas, meu senhor, elas estão fazendo encaminhamento do corpo, o senhor não sabe, precisa da pá. Quer dizer, nós estamos vivendo momentos assim, de completo esquecimento das antigas tradições, dos simbolismos. Nem o coveiro não sabe mais. Em compensação, ele fez um sapateado em cima das baratas lá. E aí eu perguntei para ele por que estava sapateando. Ele disse que tinha que matar as baratas, senão vinham os escorpiões atrás. Enfim, eu deixo a vocês, se quiserem, o caminho tradicional. Eu recomendo a cremação, que evita todos esses constrangimentos. Pois não, Luiz? Por favor. Se o nosso amigo Achasse o Marcos livro. Tadeu, se o Marcos Tadeu já terminou a pergunta que eu queria fazer é sobre Krishnamurti. Hum, Atualmente eu estou lendo o livro Krishnamurti, qual que deles? é O Homem e Seus Desejos em Conflito. E para Perfeito. Parece o capítulo 1 do meu livro, é inspirado nele, se chama A Contradição Humana. isso. E na página 54, o autor Krishnamurti fala que há quem diga que na meditação é preciso controlar o pensamento, Uhum. que implica, aí pergunta, que implica esse controle? Controle implica em contradição, que é uma forma de conflito. E Uhum. eu considerei inicialmente, que aí é a pergunta, não está muito condizente com o Sutra 1.2 da ciência do yoga, que fala exatamente sobre o Chitta Vritti Nirodha, que Uhum. é a inibição das modificações da mente. Inibição como sendo um nível superior ao controle. Você podia me Uhum. explicar, então, se há contradição ou não, etc? A questão do Krishnamurti, essencialmente, é se nós temos que usar a vontade ou se nós temos que nos desidentificar. Ele fala em várias partes do livro que existe uma maneira de observar em que ocorre a fusão do observador, da observação e do objeto observado. Veja que essa é a maneira como o Yoga Sutra trata a ideia do Samadhi, quando os três viram um. A linguagem de Krishnamurti, porém, ela tenta evitar o uso da vontade de uma maneira personalista ou do eu inferior, como uma ambição por poder. Ela é toda baseada na ideia da Bhagavad Gita de que a ação deve ser feita com renúncia a seus frutos. Então, em nenhum lugar ele estimula a pessoa a buscar o desenvolvimento de poderes, coisa que, aliás, ele já faz no parágrafo 25 do Aos Pés do Mestre. Mas, então, ele tem uma interpretação de que usar a força do pensamento para controlar qualquer coisa, cedo ou tarde acaba gerando conflito. Mas ele não explica como que a mente vai se purificar. Ele parte do pressuposto que a pessoa já tem a luz de Budi e, portanto, a partir daí, com a própria luz, ele neutraliza os condicionamentos e os dissolve sem esforço. Tá? Essa é a grande questão de Krishnamurti. Nesse livro, o Dr. Taimini mostra, depois eu posso salientar para vocês,
Eu acho que é um tema que mereceria ser aprofundado ainda, né? Mas eu temo que hoje a gente não consiga mais encontrar nem o livro e nem tenhamos tempo. Mas para introduzir a questão que eu acho muito bem posta pelo Coronel Luiz, a pergunta que Taimane faz é a seguinte: como é que nós vamos iniciar o processo se o processo já pressupõe que a mente está descondicionada? Ou qual é o nível mínimo de descondicionamento para poder gerar o círculo virtuoso de descondicionar cada vez mais? Não sei se fica clara a ideia do Dr. Tai. Então, ele vai interpretar que Patanjali sugere que até chegar ao Nirbidya Samadhi existe um estágio de substituição de condicionamentos. E quando chega do Nirbidya para diante, aí sim existe uma total dissolução dos condicionamentos por desidentificação. Porque já se viu o real. Então, o Sutra 226, por exemplo, se tu me permitires lembrar, diz que é pela contínua contemplação do real que o yogi alcança o último estágio de samadhi, ou dharma mega samadhi. Por exemplo, nessa tradução, página 162, a prática ininterrupta do percebimento do real é o meio para a dispersão de avidya, ou seja, da ignorância espiritual. Aí eu frequentemente recebo a seguinte pergunta: mas como que eu vou conseguir ter a prática ininterrupta do percebimento do real se eu ainda não encontrei o real? É uma boa pergunta, não é? Aí eu logo respondo: olha, essa é a última técnica, não adianta querer simplesmente saltar etapas. O que é importante compreender é que essas etapas que usam a vontade, elas geram conflito. Então, elas não são a solução final do processo. Exemplo, o Sutra 234, ou mesmo o que lhe antecede, em termos mais sintéticos, o 233, diz, página 185. Quando a mente é perturbada por pensamentos impróprios, a constante ponderação sobre os opostos é o remédio. Ora, isso eu chamo de técnica de substituição. Tá? Se me permitirem fazer uma comparação aqui, eu coloco isso no meu primeiro capítulo, já citando Krishnamurti, na página 26. Então, vamos ver se eu consigo encontrar para vocês a página 26 aqui. Eu sou um personagem meio perdido com essas coisas. Aqui está. Então, vamos ver se eu consigo compartilhar para vocês a tradução Sabedoria. Aqui tem uma citação de Krishnamurti. A meditação é o começo do autoconhecimento. E o autoconhecimento é o começo da sabedoria. Nasce a sabedoria só quando há liberdade da mente. Ou seja, a mente já serenou. E a mente que está tranquila encontrará o atemporal. A discussão de Krishnamurti é se é possível acalmar a mente pelo uso da vontade. Aí que começa
esse ping-pong entre o Raja Yoga e a visão de Krishnamurti. Do ponto de vista do Dr. Time, que a gente pode aprofundar mais a detalhe, quando a pessoa chega naqueles sutras em que a intuição floresce e se torna desnecessário o uso do pensamento, não é? Se vocês olharem, por exemplo, o Sutra 353, página 283, o conhecimento nascido do percebimento da realidade pela aplicação de samyama ao momento, ao processo e sua sucessão, né, vai gerar na sequência. E isso, na verdade, é a meditação no momento presente, certo? Vai gerar estados de conhecimento que não vem exatamente, por exemplo, 350 na página 280, somente pelo percebimento da distinção entre sattva e purusha, é, portanto, um estado de desidentificação por um lado ou de discernimento por outro. É obtida a supremacia sobre todos os estados e formas de existência, portanto, de onipotência e conhecimento de tudo ou onisciência. Então, nesse caso, o conhecimento não se dá mais pelo raciocínio, tá? Mas, de certa forma, por uma intuição. Olha, o 349. Daí resultam cognição instantânea, página 278. Cognição instantânea sem a utilização de qualquer veículo e o completo domínio sobre pradana. Então, nesse caso, o domínio se dá por desidentificação e não pelo uso da vontade. A minha maneira de interpretar, que seja, creio, a mesma dos Dr. Time, é que Krishnamurti está falando de estágios muito avançados do yoga, em que o nível de concentração não é mais necessário. Tanto que ele diz que a concentração é linear e vai ligando o pensamento sempre ao passado, etc., e que tem que ir acima disso. Tá? A pergunta que o Dr. Time faz é se é possível saltar direto para esse nível de percepção intuitiva se a pessoa não fez a lição de casa do controle da mente primeiro. Essa é uma discussão sutil. Então, para os níveis avançados do yoga, o Dr. Time não tem nenhuma contradição com o Krishnamurti. A questão é nos níveis anteriores. Então, eu tento fazer uso dessa linguagem, vamos ver se eu acho aqui, caracterizando 3 estágios de purificação. O primeiro, mais grosseiro, que nós não usamos, é justamente o estágio de catarse. Aí tem técnicas terapêuticas de quebrar prato, dar soco em travesseiro e outras coisas mais, que nos parecem muito primitivas. O Yoga Sutra não fala nessas coisas, mas é sabido que para algumas pessoas isso pode resultar em, pelo menos, botar para fora e não adoecer. Tem gente que somatiza, adoece, etc. Um segundo estágio é se desligar do filme. Então, na página, aqui está embaixo, 21 do nosso livro, eu tento mostrar que pode-se notar
quão intenso é o processo de identificação. A pessoa está assistindo um filme e começa a sentir as emoções do personagem. O que Krishnamurti nos ensina é que nós devemos nos desidentificar, deixando a imagem passar, sem envolvimento, julgamento ou justificativa. Então, a liberdade existe toda vez que há ausência de apego ao eu ou à autoimagem que criamos ou aos nossos gostos e desgostos. Isso, de alguma forma, está aqui no parágrafo 22 do Aos Pés do Mestre, quando é dito: há muitas pessoas para quem a qualificação da ausência de desejos é difícil, pois elas sentem que elas são seus próprios desejos e apegos, que se seus desejos peculiares, simpatias e antipatias lhes forem tirados, não lhes restará mais individualidade alguma. Essas, porém, são somente aquelas que ainda não viram o mestre. A gente pode entender o mestre também como o real, ou o espelho de Deus, ou a percepção da luz. Pois na luz de sua santa presença, todo o desejo sucumbe, exceto o de ser semelhante a ele. Então, esse é o Sutra 226. Se eu conseguir ter a contínua contemplação do real, do mestre ou da luz pura, eu já atingi o estágio que vai me levar à iluminação. No início, a pessoa tem uma percepção e perde, tem uma percepção e perde. E como lidar com isso? Então, primeiro é a técnica de substituição, que nos ensina que nunca devemos tentar lutar contra uma emoção. Então, a questão é não usar a vontade. Porque, ao preocuparmos-nos com ela, reforçamos o pensamento que a nutre, tornando-a ainda mais forte. Então, se eu luto contra o condicionamento, eu acabo dando força para o condicionamento. Porque o ego está estruturado em cima do condicionamento. E, ao focar a atenção, há o risco de reforçá-lo. Mecanismo tipicamente repressivo que deve ser evitado. Antes, devemos tentar mudar o canal. Então, essa é a técnica de substituição da nossa televisão mental, pensando noutra coisa, ou seja, em algum pensamento que nutra uma emoção leve, ou, se possível, pensamento oposto. Aí eu cito o Sutra 233. Mas nós vamos ver que isso ainda é preliminar no yoga. Tanto que eu estou falando aqui ainda no yoga preliminar, tá certo? Na página 23. A senhora Blavatsky definia a meditação como a inexplicável e ardente aspiração do homem interior pelo infinito. E assim, nós vamos ver que o homem, de onde, como veio, para onde vai, descreve o cenário externo, mas, no fim, a grande busca é quem é esse homem. Essa é a questão. Tá? Então, o objetivo da meditação é essa autoinquirição, chamada assim por Sri Ramana, o Mahayoga Vichara, e, no caso do senhor Krishnamurti, pela contemplação sem identificação, desidentificadora. Isso a gente pode tentar aprofundar mais na próxima quarta-feira. Não sei se a TT nos permite abrir um pequeno parênteses nessa interpretação detalhada. Sim, nós temos tempo, se quiser fazer hoje, Ricardo. Bom, eu estou dando início ao assunto. Então, são 3 estágios: catarse, substituição e desidentificação.
O primeiro é o mais primitivo, alguns gregos, alguns processos mais fortes de até processos artísticos de botar para fora o que a pessoa tem, pinturas às vezes até um pouco agressivas e outras técnicas para tentar desobstruir o inconsciente. Esse é o plano mais, é o primeiro degrau da escada. O segundo, que é o já do yoga, é no início a substituição, mas o Krishnamurti já vai para o terceiro. Feita a purificação preliminar, busca o real e tenta contemplá-lo sem se deixar perturbar por qualquer pensamento que cruze, portanto, por um método de desidentificação que eu identifico com o Nirbidya Samadhi, tá certo? Que é um samadhi sem semente. Marcos, por favor. Eu vou tentar fazer uma síntese, uma ponte, não sei se eu vou estar correto, entre Krishnamurti e a ciência do yoga, do timing, que você citou aí. Por A favor. pergunta é o seguinte, fazendo essa síntese, essa aproximação das duas personalidades, a pergunta é o seguinte, qual o limite do controle da mente, no caso, a vontade, citado pelo Krishnamurti, né? No real ou irreal, para desidentificarmos, aí seria na ciência do yoga, né? Da contradição da existência da mente. Sim, é que Krishnamurti tenta mostrar que é uma ilusão a divisão entre a mente superior e a mente inferior, e que o conflito que existe entre o superior e o inferior é causado por uma ignorância da verdadeira natureza da mente. Então, quando nós dizemos que o eu superior tem que dominar o inferior, ou tudo isso, Krishnamurti identifica como uma área de conflito. Mas para que eu possa ter uma contemplação além do conflito, pelo menos as necessidades básicas relacionadas a apegos e impurezas mais densos, tem que já ter sido resolvido, senão essa pureza de observação, ele chama observação pura, ele fala também de paixão sem motivo, ele fala de energia pura que daí deriva. Bom, acredito que funcione, mas se a pessoa não teve a purificação prévia, ela não consegue aplicar a técnica. É esse que é o problema. A técnica exige pré-requisitos para ser eficaz. E se não, eu já vi algumas pessoas entrarem em parafuso porque querem se libertar de conflitos se não conseguem só observando o conflito. Acabam se envolvendo no conflito que elas estão observando. Quando o conflito é mais suave, aí a mera observação é suficiente, mas se o conflito é denso, às vezes tem que tomar um remédio, acalmar a pessoa, fazê-la dormir, sabe? Se eu vou só para o nível final e não compreendo que há diferentes graus de conflito, existem níveis de conflito psiquiátrico que tem que tomar um remédio. A coisa chegou no nível neuronal, tem que acalmar a mente até com alguma substância química. Eu vou confessar a vocês que eu tive uma amiga krishnamurtiana que acabou se suicidando. Eu não estou dizendo que foi o Krishnamurti que levou ela a isso, por favor, não me entendam mal. Mas ela, no afã de querer se livrar dos conflitos e lia um livro atrás do outro, ela tinha outros problemas de relacionamento, não cabe aqui entrar no detalhe.
A coisa acabou de forma trágica, porque ela se trancou no quarto, deu um tiro na cabeça, a família arrombou a porta e a criança de 6 anos acabou vendo a mãe naquela condição ensanguentada ali, porque no afã de entrar, ninguém lembrou de não deixar a criança entrar, né? Então, enfim, é complicado começar pela técnica mais elevada, isso que eu estou querendo dizer, é uma escada. A senhora Blavatsky chama escada de ouro. Então, começa com uma vida limpa, né? A mente aberta, oração puro, intelecto ardente, clara percepção espiritual. Eu tenho que ir preparando uma escadinha. Krishnamurti diz não. Isso tudo não corresponde porque a mudança no tempo é gradual e a iluminação é súbita. Então, eu não Eu invecti estou aí. nesse. Eu Sim, invecti. desculpa. Eu falei controle da mente e vontade em Krishnamurti, foi o que eu falei, né? É justamente a desidentificação tem Krishnamurti, né? Isso. Eu acho que eu falei ao contrário, eu falei controle da mente em Krishnamurti, Mas deu para compreender. deu para Deu para compreender, né? compreender. Mas ele fala em desidentificação, tá? Que eu Aí não. você está falando de purificação. Essa purificação estaria ligada a essa escada de ouro que você está citando aí? Claro, a escada de ouro que a PT gosta tanto é a base da escola que a Blavatsky fundou e ela subentende uma purificação progressiva por degraus, certo? Então, esse é, no caso, o simbolismo usado por Blavatsky. Quando chega a Krishnamurti, eu suponho, para evitar que, de alguma forma, houvesse uma disputa entre diferentes linhas intelectuais, que hoje em dia todo mundo escreve um livro e diz que já se iluminou, como é que tu vai saber, se tu me perdoes a comparação, onde é que está a verdade? E eu vou fazer uso de uma síntese disso. Krishnamurti fala que há uma diferença entre tempo psicológico e tempo cronológico, certo? Então, na página 230 da minha tese, eu tento desenvolver o que, até onde eu entendo, Krishnamurti diz que eu tenho que estar no eterno presente para encontrar a verdade. E que eu, enquanto eu estiver no eixo do tempo, eu não consigo parar nesse ponto. Eu estou no caminho do movimento do pensamento. E o corpo pode nos ajudar, e aí entra os asanas e tudo mais, no yoga, a pelo menos levar a contemplação do momento presente. Para isso, o pranayama pode ser útil também, porque se a mente escapar do momento presente, ela começa a girar e a porta que abre para o eterno real se fecha. Então, a maioria das pessoas está presa na projeção do prazer como desejo, sendo que o prazer é uma memória do passado, e ou do medo, que é uma projeção da dor do passado pela memória a partir da imaginação. Aqui tu vais ver que no Raja Yoga, Patanjali chama um de Smriti e outro de Kalpa, geralmente traduzidos como memória e fantasia. São dois dos Chittavritis. Se a mente fica girando, são os Chittavritis subjetivos. Os objetivos são o conhecimento correto, ou pramana, ou vipariyaya, que é o conhecimento incorreto. Aí sim, mediados pelos sentidos ao mundo externo. Mas o grande desafio é o movimento subjetivo interno. Como é que eu vou parar a mente para abrir a porta para a eternidade? É dito
por todas as escolas que só no momento presente eu consigo isso. Então, a mera leitura, o conhecimento intelectual, ela não é capaz de fazer isso. Mas ela pode ajudar a pessoa a compreender que, enquanto ela estiver nesse giro muito acelerado, ela não consegue chegar ao eixo da roda. Eu tenho que sair da roda gigante ou aí, de certa forma, encontrar o eixo, que é o ponto imóvel. E Krishnamurti sugere que eu vá por contemplação sem identificação, nem justificando, nem condenando. Mas, para isso, a mente tem que ter atingido já uma calma mínima. A mente totalmente agitada vai precisar de um sossega-leão ou talvez de uma camisa de força. Ela não vai conseguir saltar pela autoobservação a serenidade de uma forma para outra. Então, estou querendo dizer por que tem esses três degraus da catarse, da substituição e da desidentificação. Queimar a etapa pode não funcionar. Tu pega uma pessoa que está drogada, isso e aquilo, quer botar ela a meditar, ela vai ficar vendo a projeção dos seus próprios pensamentos. Ela não vai conseguir chegar a um ponto de serenidade mínima para, com a luz de Budi, dissipar os condicionamentos. Não sei se eu me torno repetitivo, podemos voltar a isso com mais detalhe no futuro, né? Parece que a TT pede a palavra. Ricardo, uma paciente minha no passado, ela estava em crise existencial entre os 28 e 29 anos, estava em conflito e adquiriu uma obra do Krishnamurti, parece que foi Liberte-se do Passado. É uma das Passou, obras mais profundas. sim, mas acontece que ela entrou, foi em crise mais profunda estudando Liberte-se do Passado. Então ela me procurou. Ela disse: eu fui me libertar do passado e eu estou completamente confusa, eu estou precisando de ajuda. E eu já conhecia a obra, já tinha estudado até em grupo, em Tiradentes, nós tínhamos um grupo que estudávamos obras do Divu Krishnamurti junto com várias pessoas. E eu então comecei a orientá-la a parar um pouco, a dar um tempo, porque ela estava dando um salto. O que eu entendo de Krishnamurti é que você tem que ir devagar, porque ele dá um salto quântico. Tem que se estar preparado para poder entender, sabe? Eu, em princípio, eu recomendo, se me perguntarem, acho que é importante se conhecer a obra de Krishnamurti, sem dúvida nenhuma, mas há de se ter cautela. Depois que a vida da pessoa está estruturada, o Krishnamurti é perfeito, porque aí trabalho Sim, preliminar foi feito e a intuição já despertou. Mas se a pessoa quiser queimar a etapa, esse é o meu senão, né? Se ela não atingiu a a purificação mínima e começar a entrar em meros processos contemplativos, daqui a pouco ela comete o crime sem se dar conta, porque ela ainda não venceu a tentação do processo no plano astral. Tu já tem que estar no plano búdico para conseguir a eliminação dos condicionamentos sem o uso da vontade. Nos níveis preliminares, não sei, eu vejo assim também. Tem gente que quer saltar direto para o nível do amor e tal. Eu acho que é uma etapa que nem todos respondem. Às vezes tem que chamar a polícia e levar alguns. Então, usando da força bruta, para por que a lei implica isso? Porque até eu convencer uma pessoa que está drogada e quer levar a minha carteira, meu relógio, meu celular, sabe? Aí eu vou recitar Krishnamurti para ele, não vai colar, não é nesse estágio que aquele discurso vai afetar a pessoa.
Eu O, concordo com você, Ricardo. pois é, Há de se ter, há de se ter uma base. Krishnamurti cobra isso. Se você não tem uma estrutura psicológica, você surta estudando Krishnamurti. Ao invés de para ele mim, te ajudar, ele cereja em vai, cima do chantilly, tá? sim, ele vai agravar a crise. Eu vejo assim. Por isso, no início da live, eu te pedi opinião a respeito do tema. Acho temerário. É preferível a gente ir mais devagar com a louça com a andora de barro. Tudo tem o seu tempo. O que eu acho interessante numa obra como O Homem, de onde, como vem, para onde vai, é que aí fica claro o grande número de reencarnações que esse pessoal teve para chegar onde chegou. Não foi num fim de semana que ele se iluminou. Agora, volto a citar o Ravindra. Depois que ele chegou no telhado, ele esqueceu da escada. Aí ele é contra método, ele é contra esforço. Sim, tudo bem. Para aquele estágio, tudo mais é desnecessário. O negócio é não se envolver mais com a ilusão. Mas e se os óculos ainda não estão limpos o suficiente para ver o real? Como é que começa a usar a técnica? Não sei se me faço claro. Cada técnica corresponde a um estágio. Como o pessoal às vezes não lê os estágios anteriores ou não sabe a preparação que Krishnamurti teve, nossa, a disciplina que o Krishnamurti foi submetido já desde a infância é uma coisa que a maioria das pessoas não suportaria, não é? Sob observação clarividente do Leadbeater, cada vez que um pensamento fosse inadequado, ele tinha que substituir imediatamente. Mas o Krishnamurti já foi descoberto pelo Leadbeater porque tinha a aura mais pura que o Leadbeater já tinha visto no mundo. Então, conclusão, ele já estava pronto. A mesma coisa perguntam de Sri Ramana Maharshi se é preciso ter um mestre. Ele diz que sim. Aí perguntam, mas e que mestre o senhor teve? Ele não teve mestre, já nasceu pronto. Aí ele dá umas explicações que ele é o mestre interno, que não sei o quê. Mas é que quando a pessoa está no topo, ela tem dificuldade de explicar para quem está no começo o que fazer. Para cada caso é um caso. Por favor, Marco. Estás com o microfone ainda fechado. Desculpa. Hum. Com relação a Krishnamurti, há muitos anos atrás, eu li algumas obras dele, sabe? E cheguei à conclusão seguinte: a preparação que Krishnamurti teve pela Anbesa, e a Anbesa era budista, ele recebeu muita orientação budista, mas tem Sim. muita parte do hinduísmo também, quer dizer, tão próximo do hinduísmo e budismo, né? Mas eu vejo que, propriamente, eu acredito que, propriamente, antes de ler Krishnamurti, tem que ter uma orientação muito grande do budismo para poder compreender o que ele está querendo dizer com a filosofia dele, entendeu? É a minha opinião, entendeu? Não sei se eu estou Não, errado. foi o que eu acabei de mostrar aqui. O pessoal tem que se acostumar primeiro a ler o Catecismo Budista, a Bhagavad Gita. Já o Catecismo Budista fugiu aqui também, não sei onde foi parar. Mas, enfim, são os livrinhos de bolso, porque o Krishnamurti é a cereja em cima do chantilly. Se eu não tiver a base, eu não entendo como é que o bolo foi feito. É aquela história de já estar no telhado, bom, daqui para frente está ótimo, mas e como é que eu chego no telhado? Aí ele vai te dizer que todo esse esforço é conflito. Mas para uma pessoa que quer largar o cigarro, a bebida, a droga, bota conflito nisso e não tem nenhuma percepção aí mágica que liberte a pessoa sem a força de vontade, porque ela ainda está presa no preliminar e a Krishnamurti está lá no topo. Aquilo ali não é para drogado, para viciado, tu entende? Não vai dar para aplicar.
Gratidão, namastê. Não sei se a TT quer acrescentar alguma coisa. Eu quero acrescentar que vale uma reflexão. O tema abordado hoje vale uma reflexão profunda. E quem não conhece a obra de Krishnamurti e queira conhecer, talvez vá poder entender o que está se falando aqui nesse momento. É a cereja do bolo em cima do chantilly, com certeza. Sim, bom, então eu estou tentando mostrar o número de vidas. Eu estava analisando as 30 vidas do Krishnamurti, olha onde é que nós desembocamos. Mas não foi num fim de semana que ele chegou nesse estágio. Não sei se isso fica claro, tá? A gente pode até retomar aquele assunto do Dr. Time também na próxima reunião, mas eu acho que aí nós vamos ver como nós vamos ter condições muito mais favoráveis para entender Krishnamurti quando nós tivermos corpos da sexta raça raiz, porque muitos dizem que o ensinamento dele não é para esse século. Então, aqueles que já estão, vamos dizer, com a intuição suficientemente purificada, podem fazer um uso extraordinário dele. Mas a maioria das pessoas não alcança o discurso ou usa como uma justificativa para não fazer esforço nenhum. É muito fácil ficar preguiçoso e dizer: não, eu vou resolver tudo com a contemplação pura. Mas na prática, como é que ele vai se livrar dos vícios que ele ainda tem se ele não aplicar a prática da substituição do Yoga Sutra 233? Ou pior, vai já ir quebrando o prato, dando sucos, soco, esmurrando boneco e de repente tem várias técnicas aí esquisitas com travesseiro e não sei mais o quê. Não sei se vocês já viram essas técnicas de catarse. Eu sou meio desconfiado com isso, mas daqui a pouco o cara confunde o travesseiro com a mulher, já espanca a mulher em casa, então vamos com calma, né? Eu prefiro começar com a técnica da substituição. Mas também dizem que se a pessoa está drogada, ela precisa um pouco da droga para não ter síndrome de abstinência. Isso aí tem que já ser feito numa clínica. Eu não vou me meter numa confusão dessa. Tá? Aí tem que ter atendimento psiquiátrico e médico. O que o yoga pode fazer é pegar uma pessoa, vamos dizer, razoavelmente normal e ir aprimorando a partir dali uma purificação progressiva. Mas se o caso é extremo, talvez nem o yoga se aplique plenamente. Nós temos que ter discernimento. O primeiro passo na senda, já ensinava Krishnamurti, é o discernimento. Sem isso aqui, não vai. Posso, então, fazer a nossa meditação de encerramento? Sim, por favor. Então, vamos assumir uma posição confortável, dentro do possível, estável, com a coluna ereta. Observando a respiração suave e profunda. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, paz,
paz a todos os seres. Namastê.